Bom, bom dia. A gente vai fazer hoje a lição 8 da apostila 2, que começa na página 12, tá bom? Exercitando a compreensão textual. O Enem é um teste interpretativo por excelência. As questões, por meio de tirinhas, charges, artigos e canções, associam conhecimento adquirido a um tema sociocultural. Dessa forma, as questões exigem do aluno uma leitura atenta. Nessa aula serão resolvidas questões que exercitam a compreensão textual, com o uso de textos mais longos, ainda focando em vocábulos e nas expressões idiomáticas. Bom, então, vocês vão ver aí expressões idiomáticas, que é como a gente fala determinada coisa em certa língua. Lembra que a gente falou nas aulas que a gente estava vendo sobre falso cognato? Por exemplo, no Brasil a gente fala está chovendo canivete. E nos Estados Unidos a gente fala it's raining cats and dogs. Então, para a gente não faz sentido nenhum chover gato e cachorro, e para eles não faz sentido nenhum chover canivete. Então, isso é uma expressão idiomática. Cada cultura tem a sua língua na maneira correta de expressar e que aquilo faça sentido dentro de um contexto cultural, né? Então, vamos começar. A primeira questão, que é a Class Activity do Enem, em que diz, se você não consegue falar inglês, tente falar Globish. Globish é como se fosse uma outra língua, não é inglês, não é espanhol, não é português, claro, tem muito mais a ver com o inglês, que é a língua inglesa que o mundo inteiro fala. Então, o texto vocês vão ver, muito interessante, é assim, isso acontece muito. Por exemplo, vocês viajam, estão no aeroporto ou em outro país. Aí você, brasileiro, vai conversar com um coreano, com um chinês, com um japonês, tá? Alguém que não tem a língua inglesa nativa. E aí, com espanhol, com italiano. E aí vocês começam a conversar no aeroporto essa língua, que chama Globish, que vocês acham que estão falando inglês. E quem fala inglês do país nativo, que fala inglês que está do lado, não entende nada do que vocês estão falando, porque ele não fala Globish, ele fala inglês puro, né? E a gente fala esse inglês, essa miscigenação aí, essa língua, né, que o mundo inteiro fala. Então eu vou ler com vocês esse primeiro texto. If you can master English, if you can't master English, try Globish. Paris. It happens all the time. During an airport. Professora, Yes, Luana, yes, posso sair e entrar de novo? Meu chat não tá pegando. pode. Pra mandar bom dia. Tá bom, vai lá. It happens all the time. During an airport delay, the man on the left, a Korean, perhaps, starts talking to the man opposite, who might be Colombian, and soon they're chatting away in what seems to be English. But the native English speaker sitting between them cannot understand a word. Então, aconteceu em Paris, né? Um lugar em que se fala francês. Aí tá lá, no aeroporto, num atraso de um voo, tá um coreano, talvez, tentando conversar com um colombiano, pode ser. E eles começam a bater papo, e eles acham que é inglês. Mas o nativo que fala inglês que está perto deles não entende nenhuma palavra. They don't know it, but the Korean and the Colombian are speaking Globish, the latest addition to the 6,800 languages that are said to be spoken across the world. Not that its inventor, John Paul Nair, considers it a proper language. Então, eles caracterizam essa língua Globish como uma nova língua mesmo, entre as 6.800 línguas que existem faladas através do mundo todo. Nem o seu próprio inventor, esse Jean Paul Nair, considera Globish uma língua itself proper, né? It is not a language, it is a tool. Não é uma língua, é uma ferramenta, ele fala.
A language is a vehicle of culture. Globish doesn't want to be that at all. It is a means of communication. Então, esse próprio inventor do Globish, o John Paul, ele fala o seguinte, que uma língua, ela carrega cultura. Tanto que o português falado no Brasil é tão diferente do português falado em Portugal. Como as expressões idiomáticas. A gente carrega uma cultura, tem uma história por trás do chover canivetes. Assim, tem uma história por trás de chover gatos e cachorros, né? Quando a gente fala em inglês. Então, uma língua, ela carrega uma cultura, ela carrega uma história. O Globish, não. Ele é simplesmente um meio de comunicação, tá? Então, não tem uma cultura, não tem uma história. Nerria doesn't see Globish in the same light as utopian efforts such as Cosmos, Volapük, Novio and Slot Esperanto. Então, ele não vê o Globish da mesma maneira, né, que todo mundo tem esse esforço entre essas línguas que existem, essas que eu mencionei, entre Cosmos e Esperanto. São línguas mesmo. Nor should it be confused with barbaric algo for algorithmic language. It is a sort of English-like, a means of simplifying the language and giving it rules so it can be understood by all. Então, Globish nada mais é do que uma maneira de simplificar a língua inglesa e fazer todo mundo se entender. Considerando as ideias apresentadas no texto, o Globish, Global English, é uma variedade de língua inglesa que faz o quê? Qual letra é a correta? A, B, C, D ou E? Coloca no chat. Lulu disse D. Altera a estrutura do idioma para possibilitar a comunicação internacional. Por que não é letra A? Tem status de língua por refletir uma cultura global? Exatamente isso é que não faz. Letra B, facilita o entendimento entre falante nativo e não nativo? Não, o nativo não entende nada. C, tem as mesmas características de projetos utópicos como Esperanto? Não, né? É diferente. E E, apresenta padrões de fala idênticos aos da variedade usada pelos falantes nativos. Não, exatamente diferente. Por isso é a letra D. Certo? Então, o segundo, Masters of War. Come you, Master of War, you that build all the guns, you that build the death flames, you that build all the bombs, you that hide behind walls, you that hide behind desks. I just want you to know I can see through your masks. You that never do nothing but build to destroy. You play with my world like it's your little toy. You put a gun in my hand and you hide from my eyes. And you turn and run farther when the fast bullets fly. Like Judas of old, you lie and deceive. A world war can be won. You want me to believe, but I see through your eyes, and I see through your brain, like I see through the water that runs down the drain. Essa canção, completamente poética, Masters of War, né, do Bob Dylan, há questionamentos e reflexões que aparecem na forma de protesto. Contra o quê? A palavra war, vocês sabem muito bem que é guerra. O que essa música poética, dessa maneira poética, está retratando? Quem pode me dizer? Com quem que ele está falando, o eu lírico? Com quem que ele está falando? Alguém sabe?
Põe no chat se vocês sabem com quem que o eu lírico está falando. Quem que é esse you que ele menciona o tempo todo na música? Ninguém sabe? Sério? Vamos terceiro. Com quem que eles estão falando? Chuta. Os coronéis, os governantes. Ok. Poderia ser também com quem está na indústria da guerra. Vocês percebem isso? Ó. Vem você, mestre, né, senhor da guerra. Você que constrói as armas, você que constrói os aviões de morte, você que constrói as bombas, você que se esconde atrás das paredes, você que se esconde atrás das cadeiras. Eu só quero que você saiba, eu posso ver através das suas máscaras, que você nunca fez nada a não ser construir a destruição. Você brinca com o mundo como se fosse o seu brinquedo, seu brinquedinho. Você põe arma na minha mão, você esconde dos meus olhos, você vira e corre muito rápido quando as balas voam. Como Judas, você mente, engana. Um mundo, uma guerra mundial pode ser vencida. Você quer que eu acredite, mas eu vejo através dos seus olhos, do seu cérebro, eu vejo como a água que escorre pelo ralo. Então, como se fosse uma situação perdida, né? Que não tem o que fazer. Sendo assim, há questionamentos, reflexões que aparecem na forma de protesto. Contra o quê? Ok, Lulu. Por que não pode ser o A? O envio de jovens à guerra para promover a expansão territorial. Por que não fala isso? Né? Vocês percebem que é uma questão bem entre indústria e recrutamento. A B. O comportamento dos soldados? Não está falando dos soldados, né? Está falando exatamente de quem constrói, de quem faz a guerra. O sistema que recruta soldados para guerras motivadas por interesses econômicos? Sim. O desinteresse do governo pelas famílias dos soldados mortos? Não fala isso. As forças armadas norte-americanas que enviaram homens despreparados? Não, também não fala isso. Né? Então, a letra C. 3. Vou fazer mais esse depois de vocês, tá bom? After prison blaze kills hundreds in Honduras, UN warns on overcrowding. Queria chamar a atenção para vocês sobre títulos. Muitas vezes a gente tem muita dificuldade em entender o que o título diz. Por exemplo, a palavra blaze aí talvez não seja do entendimento de vocês. E aí vocês vão ficar tentando traduzir e não conseguem. O que a gente tem que fazer? Desmembrar o título em SVO, sujeito, verbo e objeto. Então, o verbo eu sei que é kills, né? Então, o verbo está aqui. O sujeito vem antes e o objeto vem depois. Então, after prison blaze. Então, blaze, ele está aí trabalhando junto com prison. Ele está junto com prison, ele é complemento do prison. Então, o blaze, junto com o prison, é o sujeito. Aí eu vou conseguir descobrir que esse blaze tem a função adjetiva, porque eu tenho o substantivo, né? Aí fica mais fácil de eu tentar entender o que a palavra significa, porque vocês não vão saber se ele é um verbo, não sabem o que ele é. Sendo assim, prison blaze é o verbo junto com um adjunto ali, né? E ele tem uma função adjetiva.
Depois que a gente lê o texto, vocês vão conseguir adivinhar o que quer dizer essa palavra blaze, tá? Para quem não sabe, não olhem no dicionário. É isso que eu quero ensinar vocês a fazer. Então, depois dessa prison blaze, matar, vocês sabem que o verbo que é matar, hundreds in Honduras, muitos em Honduras, UN warns on overcrowding. Eles, o UN, né, a United Nations, warn, alerta sobre overcrowding. Crowd é tumulto, então, superlotação. Então, 15 de fevereiro de 2012. A United Nations, a United Nations Human Rights official today called on Latin American countries to tackle the problem of prison overcrowding in the wake of an overnight fire at a jail in Honduras that killed hundreds of inmates. O que matou os prisioneiros? Qual foi a causa da morte dos prisioneiros? Escrevam no chat. Um incêndio, o fogo, né? Fala aqui, fire. Muito bem, Maria. Parabéns. Então, fala que o fogo matou. Sendo assim, blaze, vocês poderiam traduzir pelo quê? Pode ser incêndio, pode ser chama. Então, depois da chama na cadeia, depois do incêndio na cadeia, matar hundreds em Honduras. Certo? Vocês poderiam inferir esse vocabulário aí. Tá bom? E inmates, o que vocês acham que é? Matou hundreds, centenas de... O que quer dizer a palavra inmates? O que fica dentro da cadeia? Escreva no chat. Ok, presos, certo? Então, são palavras que talvez presidiários, ok, presos. São palavras que vocês nunca viram, provavelmente, não era do vocábulo de vocês, mas que vocês conseguem fazer essa reflexão. Então, tudo que vocês precisam fazer é se concentrar nesse roteiro de ideias que eu dei para vocês. More than 300 prisoners are reported to have died in the blaze at the prison, located north of the capital, Tegucigalpa, with dozens of others still missing and presumed dead. Antônio Maldonado, human rights advisor for the UN system in Honduras, told UN Radio Today that overcrowding may have contributed to the death toll. O que pode ter contribuído com a morte? Qual foi a principal causa do incêndio, vocês acham? Overcrowding, ok, que é superlotação. But we have to wait until a thorough investigation is conducted so we can reach a precise cause. Tem que esperar a investigação para saber a causa precisa. But of course, there is a problem of overcrowding in the prison system, not only in this country, but also in many other prisons in Latin America, of course. Os noticiários destacam acontecimentos diários que são vinculados em jornal impresso, rádio, televisão e internet. Nesse texto, o acontecimento reportado é o quê? Letter A. Ocorrência de um incêndio em um presídio superlotado em Honduras. Por que não é a letra B? A questão da superlotação nos presídios em Honduras e na América Latina. Porque o texto fala sobre isso. Porque essa não é a resposta correta. Quem pode me dizer? Por conta do fogo, Manuel disse. Muito mais do que por conta do fogo, é a pergunta que foi feita.
O acontecimento reportado é a ocorrência do incêndio. Foi isso que a reportagem trouxe, né? Junto com a reportagem, veio a informação da superlotação e disso acontecer em outros presídios em outros países. Mas o acontecimento é o foco, né? Não é a investigação da morte, não é a conclusão de um relatório, não é a causa de morte de 12 detentos, não. São hundreds, né? Ok, então agora eu quero voluntários para fazer o 4 e o 5. Quem será? É mim. O 4 e o 5. Que é essa charge aí. Quem pode ler para a teacher, please? Tá muito simples, muito fácil. Quem pode ler a charge para a teacher? Volunteer, please. Manuel, você leria para a teacher? I don't want. Eu nem cheguei a falar seu nome, não. Peraí, deixa eu ver quem está aqui. Ana Clara, você tem microfone hoje para ler para mim? Ana Clara não responde. Gabi. Gabi. Cadê a Gabi? Gabi Betanho. Tem microfone? Gabi Betanho? Vocês estão me ouvindo? Tô sem. Ok. Lave. Good morning, Lave. Você tem microfone para ler para teacher? Lave não responde. Luísa, você tá aí? Poderia ler para mim, por favor? Luísa? Oh, Jesus Cristo. Monize, lê para teacher. Só esse. Ai, Luana, não, eu tenho vergonha, não quero. Tá bom, vai, eu leio. Pink, tá aí, ó. Pink, hi. Can we meet next week to discuss? O professor Smith, né, falando. Chega a mensagem, por isso que tem esse barulhinho. Pink. Aí o professor, hi, can we meet next week to discuss? A gente pode encontrar semana que vem para discutir? Aí ele vem, yes, of course. I'm free all week, except Wednesday, 8:30 to 11:30 a.m. Aí ele fala, né? O aluno responde, claro que eu posso. Qualquer dia, eu só não posso quarta das 8:30 às 11. Aí o professor volta lá. Great, see you on Wednesday, 10 p.m. Professor Smith. O que o professor fez? Eu não vou traduzir, senão dou a resposta. De acordo com a tirinha, o que aconteceu, gente? Que letra? Quatro letras. Ok, Maria.
4, letra A. As personagens estão marcando uma reunião para a próxima semana. Está no primeiro quadrinho. Can we meet next week? Podemos marcar semana que vem. Tá? Então é letra A. E agora a letra B. Qual que é a ironia do cartoon? Da tirinha. Que letra? Letra E. Muito bem. O professor Smith marca a reunião no único horário em que a personagem principal não pode comparecer. Very good. Eu vou parar a gravação e vou comentar os propostos, tá? Só um minutinho. Não saiam, que eu vou fazer os propostos. Peraí.